Essa é a principal causa da quebra de uma empresa. É sua responsabilidade saber. Essa foi a virada de chave. O empreendedor ele tem um negócio. Para você virar um empresário, você tem que ter gestão e processo. Seja bem-vindo a mais um Onboarding Podcast. E hoje a nossa imersão vai ser em finanças e contabilidade. E se você está vendo esse episódio no início ainda de 2026, sabe que essa temática está muito em alta porque está vendo muita coisa, muita reforma e também todo mundo precisa fazer uma boa gestão financeira para que você tenha um bom futuro. Então esse podcast é para você. Se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreva, porque você já viu um trechinho já do começo do podcast e tá sensacional. Então se inscreva no canal, na descrição tem todas as redes sociais que você precisa saber para você começar a seguir e saber mais também. E hoje eu estou com ele, Adalto Flávio. Como é que você tá, meu querido? Muito obrigado, primeiramente, por estar aqui falando com você. É um prazer enorme estar participando desse projeto. E, cara, vamos pra cima. Vamos conversar com essa voz de locutor. Oi. Você sabe. Você já, se você ouvir no fone, vai ser mais agradável o papo. Não quer dizer que vai ser leve, mas vai ser mais agradável para você ouvir. Adalto, que prazer, tá? A gente se conhece pelo Fernando. Foi uma primeira vez que a gente tá se vendo, inclusive. E eu já gostei de você. Que bom. Já vou deixar claro. Cara, é recíproco. E tu fala muito de finanças. Eu quero começar por essa temática primeiro, porque é muito importante pro empreendedor ter essa noção de finanças. No começo, não sei se você já... Acredito que não, porque você é um cara já bem estudado. Mas todo empreendedor no início, ele confunde muito o CPF e CNPJ. E eu quero que você fale um pouquinho de como é que um empresário ele precisa ter essa noção e diferenciar isso e o quanto isso pode impactar na vida dele. Na verdade, essa é a principal causa da quebra de uma empresa. É quando o empreendedor ainda não é um empresário. Essa foi a virada de chave. O empreendedor ele tem um negócio. Para você virar um empresário, você tem que ter gestão e processo. Quando eu aprendi isso, mudou a nossa estrutura. Eu falei, nossos clientes precisam ter essa mesma estrutura, essa mesma visão. Caramba, vamos lá. Você falou uma coisa interessante. O empreendedor, ele precisa aprender a ser empresário. Porque, de fato, o empreendedor, ele resolve um problema. Sim. O empreendedor, ele nasce, né? Ele abre uma empresa, cara, eu quero resolver esse problema. Então, ele resolve o problema. Agora, o empresário, ele pensa... Ele tem uma empresa. No macro. Ele tem que pensar no macro, né? E o que você me fala, quais as características desse cara, o que ele precisa ter para ele começar a ser um empresário? Primeiro, a força de vontade de um empreendedor. Tá. Então, a primeira coisa é ele tem que fazer o negócio dele dar certo. Na verdade, a maioria das empresas, elas não vão para frente porque o empresário desiste. Ele desiste. Ele desiste porque ele não tem a resiliência para aguentar até o final. Tem negócio que realmente não dá certo. Uhum. Ele vai parar em algum momento. Principalmente se começou da maneira errada. Que eu acredito que a maioria do brasileiro começa da maneira errada. Eu comecei da maneira errada e muitos outros começam. Então, como a gente entende essa realidade e a gente conseguiu fazer essa transição, aí a gente consegue explicar um pouquinho melhor de como que você deve se fortalecer para passar. Então, tendo força de vontade, você já tem metade, já dizia o Caio Carneiro. Tem vontade, já tem metade. Exato. Então, vamos lá. Metade tá garantido. Qual que é a outra metade? Conhecimento. Conhecimento. Você tem que se conectar com pessoas. Sabe a pirâmide de Dildes? Sei. Vai primeiro para o ambiente que vai ter as pessoas certas para você fazer a coisa certa. Depois que você está no ambiente... Você é uma esponja. Isso é loucura. Acrescentando na sua resposta, e quero ouvir mais desse nível que ela vai construindo, mas interessante o quanto que o ambiente ele acaba impactando nas nossas mudanças, né, cara? Você não conversou com ninguém, você simplesmente entrou em um ambiente, você ouviu coisas, você está perto de pessoas ali que às vezes está na mesma situação que você, mas quem está governando esse ambiente te passa algo que você fala assim, cara, é diferente isso aqui. Quer a prova real disso? Quero. Não é a primeira vez que a gente tá junto? Exatamente. Por quê? Que ambiente... Fernando. Aonde eu conheci o Fernando? Conrado.
Um ambiente... Quem me trouxe? Márcio Panhan. Olha como é que é a conexão Sim. das pessoas no ambiente certo faz o impossível acontecer. E é interessante, né, falando dessa trajetória, são pessoas que, de fato, nesse primeiro momento, além dos 50%, estão buscando ali conhecimento. Sim. Todas elas, na verdade, inclusive você, o pouco que eu te conheço, eu já senti isso e eu já sei disso. A busca pelo conhecimento, ela é incessante. Sim. Então, quanto mais você conhece, mais você tem bagagem para trabalhar o que precisa ser trabalhado. Eu falo que sabedoria é a prática do conhecimento. Não adianta nada você absorver. Falei, a gente vai ser uma esponja. Sim. Mas o que adianta a gente ser uma esponja se a gente não for esfregar nada? Aquilo a gente vai inchar, vai ficar pesado e não vai sair do lugar. E vai perder a utilidade, né? Porque a esponja, ela precisa também, né, ter o seu papel ali funcional. Exatamente. E se a gente não aplicar, qual que é o nosso papel funcional? E o empreendedor, ele precisa buscar essa fonte de conhecimento. Quando ele começa a ter esse gosto por agregar o conhecimento cada vez mais, ele vai começando a entender que uma coisa vai se conectando à outra. Uhum. Isso aqui faz sentido com isso aqui. Nossa, isso aqui dá certo por causa disso. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então é por causa disso. Aquilo vai criando uma realidade totalmente diferente da vivência de empresa. Porque a maioria do empreendedor, a primeira vivência da empresa dele é CLT. Sim. Eu não aguento mais, ou isso aqui eu consigo fazer sozinho, eu não preciso de patrão, eu quero ter autonomia no horário. E, na verdade, o empreendedor é isso, né? Ele, primeiro, é essa vontade que eu te falei. Essa liberdade. Isso, é a liberdade que não existe. Não, é uma liberdade, só que o peso da liberdade vem com a responsabilidade. Sim. E isso é bizarro, cara. E isso é ser empresário. É a partir do momento que você traz forma à responsabilidade, aquilo começa a fazer você tomar um outro caminho, uma outra trajetória, um outro rumo. Sim. E aquilo começa a fazer sentido. Porque se você abriu a sua cabeça para o conhecimento, você vai começando a conectar essas pequenas particularidades no seu dia a dia. E aí você vai ver o que dá certo e o que não dá para sua empresa. Aí o empresário realmente, além do CNPJ, porque o que faz um empresário? CNPJ. Sim. Aí ele tem um CNPJ para proteger, que é o que eu falo para as pessoas. CNPJ é seu ativo. Uhum. Ativo é o quê? Aquilo que coloca dinheiro no bolso. Então faça a sua empresa colocar dinheiro no seu bolso. Ah, mas eu gosto de contratar aquele. Não, beleza. Se você não tiver dinheiro, você não faz isso. Ah, mas meu propósito é... Legal, mas sem dinheiro. Sem dinheiro. Gustavo Cerbasi, ele falou uma coisa... Na verdade, eu vou colocando essas frases aí, porque faz sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido para muita gente. Empresa não quebra por falta de lucro. Ela quebra por falta de caixa. Tem muito produto que está dando lucro, tem muito serviço que dá lucro. Mas a hora que você faz a sua DRE, que a maioria das pessoas não querem nem ver o que é DRE. É porque sabe que tem coisa errada. Eu divido DRE em 4 partes. Tá. Pego a DRE e eu falo assim, não, 4 partes. Primeiro, custo fixo. Depois, custo variável. Investimento e custos não operacionais. A hora que chega nos custos não operacionais, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. O que é um custo não operacional para a gente tangibilizar para a galera? O que é operação? É aquilo que gera dinheiro para a empresa. Uhum. Não operacional é aquilo que não gera, não faz parte da operação. Então você divide se essa operação gerou dinheiro, ok, faz parte do operacional. Se esse custo não gerou nenhum dinheiro, ele é não operacional. Vou dar exemplo. Primeira parte, custo fixo, folha de pagamento. Okay. É fixo. Sim. Tem funcionário, ou aluguel, você tem seu Prolabore. Uhum. O empresário ele precisa entender isso. Prolabore. Pera, calma lá. A gente está desdobrando muito. Vamos no custo fixo, a gente vai entrar no Prolabore. Tá, custo fixo,
Folha de pagamento, prolabore, Então, beleza. aluguel, enfim. O que é custo variável? É aquilo que faz parte da operação, mas não quer dizer que seja fixo. Uhum. Vamos colocar um custo de maquininha de cartão de crédito, ou se for um motoboy para entregar um produto, Uhum. ou você precisa ir até tal lugar para Viagem, hospedagem, isso, aquilo lá é um custo variável. treinamento, beleza. É, você ganha o dinheiro da operação, mas você teve um custo para fazer aquela operação. É variável. Legal. O investimento já é aquilo que é o dinheiro que você coloca na empresa. Ah, vou fazer uma reforma. Essa reforma ela tem que realmente entender se ela vai trazer cliente ou não. Se ela trouxer cliente, é investimento. Se ela não trouxer cliente, é não operacional. Aí já começa a ter os caminhos que você vai decidir se é... Porque quem faz, quem cataloga cada gasto, cada custo, é o empresário. Só que ele precisa entender. Essa reforma, ela vai trazer cliente? Vai. Então é investimento. Não vai trazer cliente? É ego? Não operacional. Netflix? Não operacional. Não, eu já falo dessa maneira porque tem muita gente que vai entender. Tu já vai entrar numa parada que é questão de prolabore. Já... Mas e se eu te falar que essa é a sacada que o empreendedor precisa ter para ele se transformar num empresário? Com base na tua experiência, com os clientes que você atende, quantos por cento, tá, com base no que você atende, quantos por cento não entendem isso? Passam a entender a partir do momento que você fala. Posso respirar fundo? Pode, por favor. Se quiser, a gente faz uma pausa dramática. Porque tem muito cliente que, vamos colocar aí uma porcentagem mínima de 3 a 10% que já entende sobre isso. Tá bom. Mas 90% não entende. E é aí que está a nossa busca, esse é o nosso público-alvo. A gente busca clientes que querem entender isso, Legal. que querem transformar o seu negócio numa empresa lucrativa. Porque a maioria, infelizmente, não sabe identificar. Lucrativa e com geração de caixa. Sim. Na verdade, aí são as verdades que não são ditas. Vamos falar todas elas hoje. O que é lucro? As pessoas falam que é o custo, né? O que sobra do custo. Basicamente, só que dentro desse custo tem custo do produto e tem os custos variáveis também, que entra ali a operação. E aí o que sobra disso seria o lucro. Aí você me fala se eu estou certo ou não. Você tá certo. Beleza. Mas na teoria, papel aceita tudo. É verdade, é verdade. A teoria é essa. Tá. Mas se você distribuir o lucro do mês e o mês que vem você tiver não vender nada, cadê teu lucro? Aí é loucura. Então, desculpa te cortar, mas o mais difícil também, isso a gente falando de produto físico, é mais fácil, teoricamente. Sim, serviço. Falando de serviço, nossa. Muito mais difícil. Porque aí você fala de hora trabalhada. Você fala do quanto que você realmente vai fazer o seu cliente ter o benefício para valorizar o teu serviço. Fora que tem também equipe, né? Que às vezes está envolvida, né? Além da sua hora trabalhada, tem equipe envolvida, tem ferramentas que precisam para gerar tudo aquilo. Toda empresa hoje ela precisa de um sistema. Sim. Independente de como que você trabalha, ela precisa de um sistema. Agora, como que você vai precificar tudo isso? Como é que eu vou colocar para todos os nossos clientes que tem uma equipe inteira trabalhando em função dele, para ele não perder na hora de ter a estratégia de imposto. Chegou o café, que beleza. Opa, cafezinho é bom. Fazer uma estratégia tributária, ó, a gente está entrando aí na reforma daqui até 2033. 33? Nossa, para mim tava 2030. Tá, mas e aí? O que vai ser até lá? A gente já começou o ano bagunçado. Sim. Tinha toda uma estratégia até dezembro. Nos 45 do segundo tempo, teve contabilidade que tirou férias. Eu não sei como que eles tiram férias. Não dá. Teve contabilidade que parou. O recesso. Teve coisa que aconteceu aí do lucro presumido no dia 30.
A gente ficou até altas horas no dia 30 para tentar resolver algumas coisas. Questão de ato, eu não vou entrar nesse. Ah, eu te entendo porque, como eu te falei, né? Eu também tenho um cliente que é de contabilidade e teve trabalharam pra caramba, cara. E, cara, como é que o pessoal tirou férias? Pois é. A gente vem de um e-social que até hoje o pessoal tá se lixando. Eu falo que o governo, ele meio que atrasa o nosso lado. Que a gente faz a coisa certa. O primeiro a receber e o último a ajudar, né? A gente faz a coisa certa, a gente trabalha para que tudo aconteça corretamente. Na verdade, é o que eu falei para você antes. A gente é uma contabilidade que trabalha para o empresário e não para a empresa. A empresa é responsabilidade do empresário. Perfeito. A gente essa trabalha visão, cara. com ele. Sim. Pega a mãozinha, vamos lá, vamos junto, mostra a realidade. E aí, de acordo com a realidade dele, que cada um tem a sua. Aí depende. Não dá pra trabalhar, né? Não, Metodologicamente não, igualzinho pra não todo dá. mundo. Não dá. E eu acho que essa foi uma das coisas que a gente começou a pontuar. Não dá mais para ser uma contabilidade comum, que pega um padrão e joga todo mundo num padrão. Tem que pegar cada um e trabalhar dentro daquela realidade. Porque o que eu faço para você não vai servir para outro. Pode até servir, mas se a gente não fazer esse estudo, a gente pode fazer uma cagada, o cara pode estar perdendo dinheiro, pode estar pagando muito mais imposto. Na verdade, a gente fala, ó, vamos fazer a conta aqui. Que você talvez vai pagar mais de contabilidade em comparação a muitas outras, você vai economizar em imposto. O cara prefere pagar imposto. Teve um... Eu conto Aí é o loucura, milagre, né? mas não conto o santo, né? Certo. Teve um cara que ele saiu para pagar R$ 200 a menos. Beleza, corte de gasto. R$ 200. R$ 200 a menos. Corte de gasto. E quando a gente trabalha, muitas empresas são regime de competência. Embora outras são regime de caixa e a maioria não sabe o que é trabalhar regime de caixa, que até essa reforma tributária quer tirar. Mas é ótimo o regime de caixa. E tem muita contabilidade que não sabe trabalhar nesse regime. Depois tu me explica. Então a gente trabalha a maioria das pessoas trabalha que é regime de competência. Você faz durante os 30 dias e paga no mês seguinte. Perfeito. Ah, agora entendi. Agora faz sentido. Pô, entendi, agora entendi. Regime de caixa, regime de competência. Perfeito. Aí o fechamento, né? A gente fechou a folha, mas ele já no mês seguinte já não estaria mais com a gente. O contador, ele falou assim, vou adiantar. E era um Simples Nacional. Falou, vou pegar o DAS dele e já vou fazer para mostrar serviço. Quando as meninas foram fechar, R$ 600 a mais de imposto. Ele não apurou corretamente, que é o nosso trabalho. R$ 600 a mais. Viviane pegou o telefone. Fulano, seu contador novo fechou imposto para você? Ah, fechou, já estava as coisas lá com ele. Você sabia que era competência nossa, né? Você pagou para a gente fazer esse serviço. Ah, eu sei, mas ele já estava com as coisas lá e tudo. Tá, fala para ele que ele te fez pagar R$ 600 a mais de imposto. É sério, Viviane? É sério. Pô, mas e aí? Tem como reverter? Conversa com ele. Então, no primeiro mês, ele saiu para economizar 200 e pagou 400 a mais. Tem muitos outros. Tem muita história com isso que a gente acaba... Mas aí a pergunta que fica, ele voltou? Não volta. Ah, você... Não volta. Você não permite que volte? Porque não, numa hora eu dessa... permito, você permite? não, cara. Mas numa hora dessa o cara fala assim, não, peraí, tá loucura então? Pô, eu vou continuar pagando. Ele não acredita. Ah, ok. Aí não tem o que fazer. Ele não acredita. Porque você tem que dar uma aula depois pra falar o que o contador errou. Eu vou dar essa aula de graça. Os caras já tá saindo, né? Teve um que voltou. Não deu 15 dias. Voltou. Só que era uma empresa grande. Tá. Ele entendeu que o nosso serviço tinha valor. E realmente ia dar como era uma empresa grande, o faturamento era mais alto, ia dar uma... Não era R$ 600 a mais. Não, o impacto é diferente. Não, aí ele entendeu. Em 15 dias ele falou, Viviane, quero voltar.
né? E tá com a gente até hoje. Tem muita, e tem muita história. Tem muita história. Vamos aprofundar um pouquinho mais na questão da empresa de vocês, que você tem essa visão de olhar para o empresário e, de fato, acho fantástico você falar assim, cara, a empresa, quem cuida é o empresário. Eu tenho que cuidar dele. Então, dá as diretivas para ele. Mas, assim, toda empresa, ou pelo menos pode ser o filtro que você faça, mas toda empresa, o dono, o empresário, ele está disposto a olhar para a contabilidade nesse sentido de, cara, eles estão me protegendo, ou eles estão me ajudando a organizar uma coisa, ou eles, tipo assim, cara, faz aí, manda imposto, tá tudo certo. Contabilidade hoje é complicado, porque o brasileiro, ele liga contabilidade a imposto. Hoje a gente tenta ressignificar. Eu gostei muito de quando o Warren Buffett deu uma entrevista e ele falou que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Eu falei, opa, é meu? Emoldura isso aqui pra mim, por favor, que não é qualquer um que tá falando. É meu e adotei. Tanto é que a gente fala, a Arbus Contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, quer aprender a linguagem dos negócios? Vem com a gente. Não que, não sou o máximo, não, mas é o que eu falei para você. Sabedoria é a prática do conhecimento. E conhecimento a gente pratica. E a gente não para. Tô eu finalizando mais uma faculdade, Viviane sempre se especializando, acabou de se especializar em tributação para médico. Legal. Então a gente não para. Eu acho que para você falar alguma coisa, você tem que ser exemplo. Coerência. Eu gosto de coerência. Minimamente, né? Mas o pessoal não é coerente. Então na internet está lotado de gente incoerente. Eu gosto de ser coerente. A gente passa os trancos e barrancos, mas na coerência. Então, se você está absorvendo aquele conteúdo e você não praticar, você não vai para lugar nenhum. O que diferencia o empreendedor do empresário é realmente entender que ele precisa de mais. Aí veio o nosso slogan, jamais queira menos se você pode mais. Por quê? Você quer mais? Eu aprendi que empresa, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Então, se você quer mais, você vai fazer a sua empresa crescer. Perfeito. Se você já está ótimo, você já está fazendo a sua empresa morrer. Parada ela não fica. Sou engenheiro. Parar de crescer não dá, né? Não existe nada estático. É. Tudo está em movimento. Não dá para ficar Não. na linha reta. Equilíbrio é movimento. Para você manter dois pesos equilibrados, aquilo lá tem que estar em movimento. É ação e reação para os dois lados. Se você para o movimento de um lado, vai pesar. O equilíbrio é movimento. Então a gente está num paradoxo. Na verdade, a gente, para viver dentro do caos. Isso é forte, né? O caos é lindo. Sem o caos a gente não vive. E quando a gente começa a entender essas pequenas partículas, né, que muita gente leva além dos horizontes aí, não é que eu seja cético, é que eu gosto de ir a fundo, conhecer cada vez mais para ver se aquilo realmente faz sentido, se não faz. Então, talvez esse ceticismo para certas coisas me traz uma virtude que é realmente não desistir enquanto eu não conhecer pelo menos uma parte da verdade. E as pessoas não estão preparadas por essa visão. É igual a educação financeira. A educação financeira é comportamento. Eu li a Psicologia Financeira do Morgan Housel. Morgan Housel? Não sei. Russell alguma coisa. O Russell alguma coisa. Ele fala muito ele fala da psicologia financeira, o nome do livro. Cara, eu ganhei de um amigo e fez total sentido. Assim, de fato, é comportamento. Ele, logo no início do livro, ele conta a história, né, entre uma pessoa que herdou um dinheiro e o cara que trabalhou a vida inteira de faxineiro. O cara que trabalhou a vida inteira de faxineiro, ele simplesmente doou 6 milhões de dinheiro que ele tinha guardado e deu, acho que 2 para a família. E o cara que quebrou a empresa dele morreu sem nada.
Mas qual é a diferença de um para o outro era a questão de comportamento. De esse aqui tinha uma rotina, não ostentava, investia o dinheiro dele. Esse aqui arrebentava com tudo. Não é nem questão de ostentar. Porque às vezes você precisa ostentar para atrair o público que você quer. Ok. Mas aí não é uma questão de ostentação, né? Investimento. É uma questão intencional. Exatamente. Você fala, pô, eu vou ter isso aqui para ter acesso a isso aqui. Exatamente. É uma questão de investimento. Sim, mas aí volta ao comportamento. Você não é um comportamento de ostentar, mostrar por mostrar. Aqui é uma... Pô, eu vou me comportar ou vou ter Tem isso. objetivo por trás da ação. Exato. E, na verdade, a psicologia financeira, ele traz muito isso. Qual que é o seu objetivo por trás do que você quer? Exato. E, na verdade, eu acho que todo livro de finanças ele vai tratar da mesma coisa. Porque se você entender que o seu comportamento influencia no seu futuro, você vai começar a pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Você quer viver o presente, o desejo, ou o seu sonho, que é o futuro? Quantos passos você tem que dar, metas, para atingir o seu sonho? Você viver só de desejo. Eu falo de desejo de uma coisa muito prática, que é como eu ensino meu filho. No supermercado, eu sempre dou esse exemplo. Vou lá no supermercado e a realidade dele é a minha realidade. Então eu faço a despesa, né? Agora você tá no forno lá, você já vai colocando isso aí no papel. E desde pequeno, tá? Tá. Desde pequeno. Porque você fala assim, não, criança não entende. Criança entende. Na verdade, criança é assim. Acho que o ser humano é uma eterna criança e a gente não faz o que os outros falam, né? Normalmente o filho não faz o que o pai pede. Ele faz o que o pai faz. Sim. Então, seja exemplo. Então, a gente vai lá no supermercado. E, eu quero isso, pai. Você quer? Se já comprei na despesa, já comprei esse mês. Posso tirar do seu cofrinho? Esse comportamento, ele vai pensar 2 vezes, 3 vezes. Será que eu quero mesmo? Porque eu já ensinei para ele, é o cofrinho da escola, é o cofrinho do dia a dia e é o cofrinho dos sonhos, do seu futuro. É isso aqui, quando ele começou a colocar dinheiro lá, ele criou o computador. Por quê? Porque ver os amiguinhos tendo computador e eu seguro bastante. Tecnologia é bom, né? Ele grava até vídeo, cara. Tem o canal dele, já tá passando o meu canal. Que legal. E tecnologia é bom, a criança precisa surfar nessa onda. Mas... é inevitável também, né? Hoje em dia é uma coisa inevitável. Uma hora vai acontecer. Exatamente. A gente tem que determinar a hora que seja... Então, tudo no seu tempo. Sim. Então, quanto mais forte ele tiver... Porque se você não blindar para certas coisas, o mundo vai ensinar de uma certa maneira que... Perfeito. A gente não quer. Bom, pelo menos eu não quero, porque eu já... Eu acho que terceirizar, aí a gente volta pro empresário, volta pro ser humano, né? Terceirizar qualquer decisão que precisa ser sua é um erro. Você falou tudo. Você falou, você descreveu... Olha como que a conversa é gostosa por causa disso. Você descreveu exatamente o que diferencia o empreendedor do empresário. O empreendedor, ele tem um sonho, ele faz o negócio acontecer. Ele tem a gana, né? Exato, a vontade. Mas a partir do momento que ele encara a responsabilidade de um CNPJ, ele tem que fazer exatamente isso. Tem coisa ali que é ele. Ele vai ter que decidir. E tem muita gente que não está preparada para decidir. Tem uma passagem numa série que eu lembrei agora, que surgiu um problema numa empresa, aí chamaram o advogado resolveu e tal. Eu gosto muito de Suits, né? Então, pra caramba. Um dos primeiros episódios ali. E o advogado vira pro empresário, um problema aconteceu na empresa dele, aí ele chega pro empresário e fala assim, pro advogado, né? O empresário, o dono, cara, me perdoa, eu não sabia que essa pessoa fazia isso e tal. E ela até me arrepia. Ele vira e fala assim, é sua responsabilidade saber. É o seu dever saber. Então,
quando a gente toma essa... E aí volta no papo do CLT, que às vezes quer liberdade. Legal, irmão. A gente tem liberdade. Pô, a gente tá aqui, a gente tá gravando isso no dia 6 de janeiro, às 11h54 da manhã. Tem gente que tá ralando, trabalhando, esperando pra sair para o almoço. Que hora que eu vou almoçar? Depois que eu sair daqui. Que hora que eu vou parar de trabalhar hoje? Tá, tem programado, mas se surgir alguma coisa, vamos ter que fazer. Então, a gente tem a liberdade. Só que para ter essa liberdade, o peso da responsabilidade de você continuar vivendo a liberdade é de você tomar decisões e não decisões fáceis. E aí entra uma decisão de demitir um cliente, entra uma decisão de perder dinheiro aqui para poder ganhar lá na frente, de passar o final de semana ou o final do ano trabalhando. Então, tudo isso é meu dever. Eu não quis isso? É meu dever, é minha responsabilidade. E se a partir do momento que eu terceirizar isso, aí meu negócio acabou. Até dar certo. É. Até dar certo. Porque depois que você vai colocando isso em processos, vai contratando gente, seu negócio vai crescendo... Aí a gente entra no outro patamar, né? Exatamente, a gente vira investidor. Exato. A gente sai do empresário que está totalmente voltado na operação, porque o cara, eu entendi, foi uma das coisas que eu entendi também, é que o empresário, depois que ele começa a contratar pessoas, a área dele é mais comercial do que interna. Ele precisa, sim, saber gestar a sua empresa, fazer a gestão corretamente, entender os números. Eu falo que quem gosta de contabilidade, quem gosta de número. Porque o número é fato. Uhum. Então, da onde que veio, por que que vai, o que que eu tenho que fazer para chegar aqui? Contabilidade é isso. Contabilidade não é imposto. Contabilidade é número. Então, o que que eu preciso fazer para alcançar isso aqui? Quanto tempo ainda eu tenho para ter? O que que eu preciso fazer para isso não acontecer? Posso tentar fazer uma analogia? Você fala que se tá certo ou se... Então, tá viajando. Mas a contabilidade para a empresa, ela é meio que o check-up no ser humano? Sim. Total. Pela contabilidade, você sabe a saúde da empresa, onde está o problema. Se o empresário passar as informações. Perfeito. Não, pensando claro, que ele não está ocultando o caixa 2, que ele não está deixando de passar despesa. Não é nem isso. Eu acho que as pessoas têm medo. Eu acho que elas veem a contabilidade como uma entidade do governo que quer tirar dinheiro delas. Posso fazer uma provocação? Será que elas têm medo disso? Eu sei que é um medo, ok. E aí eu vou falar porque é um problema que eu tive, tá? E eu tive que aprender a lidar com isso. E consegui quando eu me tornei empresário. Quando eu comecei a empreender. As pessoas, será que elas têm medo do governo? Ou elas têm medo de lidar com a própria realidade e falar assim, cara, eu gastei mais do que eu deveria. Ou eu não tô me controlando em relação a isso. Porque assim, eu te falo que quando eu era mais jovem, quando eu casei, antes de casar, eu não tenho vergonha de falar isso porque foi uma fase ruim da minha vida, mas a minha esposa, mas que na época era namorada, me ajudou financeiramente 2 vezes, cara. 2 vezes ela falou, você tá devendo, tal, tá aqui, vou te ajudar, tal, me paga quando você conseguir, enfim, casamos, né? Aí eu tô pagando até hoje. Deixa ela ouvir esse corte. Não, mas eu não sabia lidar com dinheiro porque eu sabia que eu gastava mal. Eu sabia que eu era inconsequente, só que a gente não quer lidar com essa verdade. Ainda mais, pô, na frente, na época, minha namorada, hoje, aí no começo do casamento foi difícil porque também eu não queria lidar com isso. Quando eu comecei a empreender, eu precisei lidar com essa verdade. Falei assim, cara, eu gasto coisa que eu não devo gastar. E aí eu comecei a tomar a responsabilidade quando eu fiquei responsável pelo financeiro da minha empresa na época, e aí eu falei, opa, tem que pagar a conta aqui, que se não pagar o negócio fica sério. Aí eu comecei a mudar o meu comportamento e a minha visão de dinheiro. Mas por muito tempo eu não queria olhar para as minhas finanças porque eu sabia que eu era inconsequente. Eu não queria lidar com essa verdade. Tem muito isso, mas eu vou mais a fundo. Vamos voltar na pirâmide de Dilts? Boa, por favor. Conhecimento. Qual que é a base? É ambiente, no caso, né? Ambiente. O brasileiro, ele está num ambiente que fala de educação financeira? Não. Então as pessoas um pouco não mais aprendem agora, isso. talvez quem não? Pô, depois de primo rico, de Não, Natália Arcuri, de primo pobre, nada? Ajudou, vai, 2%. Não? Cara, ó, Bruno vamos Perini. lá. Vamos lá. Você tá falando de nomes que me ajudaram. Uhum. Cada um desses nomes que você falou me ajudaram.
Até hoje eu acompanho o Bruno, né? Acompanho o Charles, né? O economista sincero. Esse eu não conheço. Cara, Aí, tá vendo? Não é, conheço, né? Tô, tô... então teve alguns nomes que Uhum. o... Pode falar besteira aqui? Pode, por favor, pô. O primo rico, né, Ah, o Thiago, ele foi uma ferramenta crucial. Por quê? Porque o Thiago, ele entendeu a sacada antes de todo mundo. sim. Só que ele já veio num ambiente diferente. Aí você vem pro primo pobre. Eu já não gosto desse cara. Tem nada contra ele, a pessoa Sim, dele. mas Mas o que ele fala, Uhum. não. Cara, quando você nasce na Zona Norte de Ribeirão Preto, com pai e mãe que aposentou como carpinteiro e dona de casa, que você vai pagando FIES para uma engenharia, que você tem um filho sem noção nenhuma de educação financeira, e a partir daquele momento você descobre que você tem que ser o pai do seu filho para mudar a história da sua família no futuro, o que ele fala é só besteira. O que ele fala é só besteira. E a minha vida, ela conecta com a vida de muitos. Que quer um futuro melhor para sua família, Uhum. que trabalha em 2, em 3 empregos. Cara, eu fiz minha faculdade inteira trabalhando de segurança de fim de semana, trabalhando de garçom. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Mas em comparação ao que você fala que ele fala isso? Porque eu não acompanho muito ele. Eu, de fato, não é um Ele cara que eu fala consumo. muito que, por exemplo, teve o. Ele é meio que uma contradição do primo rico. Tá. Então, enquanto fala, não compre sua casa, ele não compra sua casa sim. Uhum. Exatamente a responsabilidade da escolha. Você quer comprar sua casa? Beleza. Tem vários. Você tem que olhar a realidade que você vive. Sim. Não é simplesmente ir lá e comprar sua casa. Se o financiamento ele tá mais barato do que o aluguel, beleza. Qual que é a primeira opção? Comprar sua casa. É o Sim. sonho do brasileiro. Sim. Só que se você tiver que dar uma entrada que você não tem, construir um muro que vai ir uma fortuna, colocar um portão que não tá barato, E que não é um dos melhores. cara, você já quebrou. Você já quebrou. Você vai comprar sua casa, você quebrou. Durante financiamento durante 30, durante 20, se você conseguir andar, você tá quebrado. Então, é pra você falar para esses caras comprar casa? Não. Não é. A pessoa ela tem que entender a realidade dela. Entendi. Você vai conseguir fazer um muro? Você vai conseguir dar entrada? Não é a casa pela casa, Não né? é a casa pela casa, é a Entendi. realidade da pessoa. Imobiliar. Você saiu da casa dos seus pais. Você tem ideia de quanto que é para mobiliar uma casa? Ó, meu pai construiu 2 casas. Mas na época dele, eu falo que a maneira certa de construir, ele comprava o terreno. Então naquela época não tinha. Depois de 94, ferrou. Né? Financiamento para todo mundo. Uhum. Beleza, muita gente conseguiu, mas acabou com o país. Economicamente acabou. Porque todo mundo teve acesso, mas ninguém estava preparado para esse acesso. Ninguém pensou a longo prazo. Hoje as pessoas ainda não pensam a longo prazo. Por exemplo, a gente faz um investimento, mas quando a gente fala de investimento, a gente meio que conta com a sorte também. Uhum. Não é só, não, o investimento é longo prazo e tal. Tem uma análise de mercado, mas ainda assim é muito variável. É Né? análise de mercado, valuation, tudo Sim. isso. Você tem a probabilidade, as possibilidades, mas 50% ali é a vontade do empreendedor. Sim. Não tem jeito. E quando a gente fala de educação financeira, não vai longe. Eu falo que o casamento foi muito bom nessa parte da educação financeira e da contabilidade, do mesmo jeito de quando eu fui para a contabilidade que eu levei em engenharia. Você tem um alvará, você precisa de um habite, então... Você pensa coisas que normalmente você não pensaria, né? E, cara, ajudei muita gente nesse sentido. Uhum. Só que quando você para analisar a sua realidade, que você quer comprar uma casa, que é o sonho, na verdade é o seu sonho,
ou você tá num ambiente onde todo eu mundo acho fala que é uma que tem que cartilha. comprar? É, eu acho que é uma cartilha. Porque você cresceu ouvindo isso, eu cresci ouvindo isso. Meu pai falava assim: filho, tem que estudar pra você poder comprar sua casa e ficar bem. Você viu o ambiente aí? É. E meu pai, o que ele fazia? Ele comprou o terreno. Mas aí, o que ele fez? Ele morava de aluguel. Quando ele comprou o terreno, ele não tinha dívida. Uhum. Ele simplesmente juntou dinheiro para comprar o terreno. 2 cômodos feitos, ele saiu do aluguel e foi morar lá. As pessoas quer tudo pronto. Me fala uma pessoa hoje que compra um terreno e para sair do aluguel ela constrói 2 cômodos e vai morar. Hoje não. Não, se não tiver murado, não tiver com portão, não tiver com a minha não, área nem gourmet. Vou, nem vou. Nem vou. Por isso que as pessoas financiam, ela quer pronto. Cara, você está falando dessa realidade da educação financeira. Eu fui num evento, né? E um dos patrocinadores desse evento é um patrocinador de organização financeira. E eles entraram em contato comigo. Normal, né? Padrão, né? Sou um lead ali e tal. O cara entrou em contato comigo para oferecer um serviço. E assim, minha esposa, méritos total a você, meu amor, que desde o início montou uma planilha. E aí ela falou assim, a gente precisa se organizar financeiramente porque 2 meses de casado eu pedi demissão. Saí do CLT, né? Vontade de empreender, loucura. A pandemia foi pedir demissão em abril, tá? 15 de março estourou pandemia aí, lockdown. Eu pedi em abril. Graças a Deus tudo deu certo, caminhando e tal. Só que ela sempre, todo o dinheiro que eu ganhava ali nos meus negócios, eu já trabalhava com essas coisas de rede social, nem sabia que era social media na época. Já ganhava uma grana antes, trabalhando no CLT. Então ela pegava esse dinheiro, falou assim, esse dinheiro aqui é extra, não está dentro do nosso padrão. Então, tudo que era extra, a gente ia guardando. Desde o início, ela fez essa planilha. Aí, a gente vendo vídeo no YouTube e tal, Primo Rico ali, como é que você organiza a sua vida? Passou ali uma planilha, a gente montou a nossa. E desde então, cara, são 6 anos casados. A aba do Excel já não aguenta mais, eu acho, ali de tanto mês. Só que a gente foi fazendo a nossa organização. Tenho isso para minha empresa também. E aí, eu fui conversar. E eu sempre pensando, cara, acho que a gente precisa melhorar a nossa gestão financeira. Sempre pensando, mesmo, né, dentro desse... E ali tem custo fixo, variável, necessário, tal, enfim. Fui conversar com a empresa, o rapaz que apresentou a reunião, cara, como é que é a tua gestão financeira? E eu, sem medo nenhum, falei assim, irmão, minha gestão financeira é essa, abrir a planilha. Falei, louco, não, mas você já tá bem já. Eu falei, não, eu acho que eu preciso melhorar alguma coisa. Falei, não, a gente pode pensar em alguma coisa, ajustar e tal. Eu percebi que, assim, comparado, eu não acho que eu esteja assim, questão do financeiro, de como a gente organiza, acho que dá para melhorar sempre e eu acredito que é um pensamento progressivo, né, de você sempre poder melhorar. Mas assim, para uma realidade que o cara atende, ele se assustou. Você tá bem pra caramba. E de fato, né, você falando tudo isso, veio o comportamento dele na minha cabeça, o susto que ele levou. De fato, realmente, acho que na maioria das vezes as pessoas não estão alicerçadas nisso. Você lembra que você me perguntou a porcentagem? De 3 a 10% dos empresários. Dificilmente você vai ver um empresário com uma planilha assim. Porque quando a gente chega em alguns casos, exatamente, você precisa ter uma DRE. Porque a DRE contábil é diferente da DRE financeira. A DRE financeira é o lucro real. Tá. É a realidade. Uhum. Lucro real não de regime, né? É o lucro... É a realidade. Uhum. Por exemplo, todo empresário, ele tem que, pelo menos uma vez na semana, eu faço isso diariamente, bater a planilha com caixa. Então, o dinheiro que está em caixa, o dinheiro que está nos bancos, está correto? É contas a pagar e receber ali. Na veia. Eu vi... Cara, eu não lembro agora, esses dias para trás, não sei se foi até o Conrado que falou isso, sobre patamar de... Não foi o Conrado, eu vou lembrar. Uhum. Mas ele tá falando justamente sobre isso, patamar de empresa. Porque a empresa que fatura até seus 100 mil reais ali, ela precisa de um contas a pagar e receber. Mês? 100 mil reais mês ou ano? Mês. Mês, tá. Mês. Tô falando de uma empresa de mais de 1 milhão anual. É contas a pagar e receber. Sim. Depois que ele passa desse patamar, ele precisa de uma estratégia melhor.
E realmente, eu fazendo os estudos nos últimos anos, eu entendi que realmente o comportamento até 100 mil reais de faturamento é um, o comportamento até 500 mil é outro, e o comportamento acima disso é outro. Eu dividi em esses 3 níveis. E tem o empreendedor, que é o cara que fatura até 10 mil. Por que empreendedor? Porque até 10 mil você não tem uma equipe. Muitas vezes é profissional liberal. Sim. Só que ele precisa ter essa visão. Se ele quiser realmente fazer a empresa dele dar certo, ele precisa ter a visão. E a maioria ali tem medo de contratar, porque pode roubar o serviço. É a realidade. Eu ouço bastante isso. Eu já ouvi muito isso. Não, mas se eu contratar, se eu treinar... Uma das coisas que eu aprendi, que na verdade eu não sabia que eu estava fazendo certo. Mas que depois que eu entendi essa perspectiva, foi uma coisa que todo mundo coloca no site, na parede da empresa, mas ninguém entende nada. Missão, visão e valores. O pessoal não entende o que é isso. É porque a comunicação tá mal feita também, né? Não entende. E aí, quando você vai começar a falar sobre isso, a pessoa se assusta. Sim. Porque quando ela determina os valores da empresa, cara, é realidade. Tem meia dúzia que já vai pedir para sair. Não é texto bonito, você não tá falando de texto bonito, né? Não. De missão, visão e valores. Não. É você mostrar para eles de fato. Porque o valor da empresa, os valores da empresa tá no dia a dia, pô. Estão nas pessoas. Exato. Os valores da empresa estão nas pessoas que... Compõe o time. Exatamente. E time é time, é exatamente isso, não é família, é time. Sim. Ah, mas eu tenho meu parente lá dentro. É time. Lá dentro ele não é teu parente, é seu time. Sim. E até uma das coisas que eu tive que aprender. Quando eu fui para contabilidade, até o Dessotti, meu psicanalista, ele falou isso para mim. Ele falou, ó, lá você não é marido. Lá você não é marido. E aí eu tive que aprender qual que é o meu lugar. Lá eu era um subordinado dela. Uhum. Era a realidade dela. Depois ela me deu a oportunidade. Hoje mudou o papel. Não, ela ainda está acima. Eu tenho uma parte da sociedade. Ah, tá ok. Eu não tenho 50-50. Entendi. Né? Com o meu trabalho eu consegui meus 10%. Que é o que a gente quer fazer para todo mundo. Hoje a gente tem um plano. A gente tem um plano. Né? Qualquer um que está lá dentro, ele pode se tornar um sócio. E a gente fala para elas. Legal. Então eles têm um plano. A gente está trabalhando em 2026 com uma outra perspectiva, questão de associados, representantes, que é uma coisa realmente inovadora para o mercado contábil. Porque hoje a contabilidade ainda é vista como imposto. E eu quero que ela seja vista como linguagem dos negócios. Muito bom. E... Quando você foi fazer a cultura não, os não, valores? Não, só de começar com os valores, você já começa... As pessoas se incomodam. Dá um exemplo de um que você possa dar. Cara, ó, eu vou falar dos 5 valores que a gente fala que compõem a Arbus Contabilidade. Disciplina. Opa, a pessoa já aqui, ó. Cara, não tem como você trabalhar numa contabilidade e não ter disciplina. Sim. Você tem que cumprir as metas ali, é coisa recorrente. Então, E não tem conversinha de, estende 2 dias. Não, irmão. Não dá, não dá. E, cara, eu falo pra elas, vocês gostam do que vocês fazem? Porque se vocês gostam, vocês vão ter disciplina. E elas gostam. Que bom. Eu tô com um time maravilhoso lá. Elas gostam do que elas fazem. Então, elas têm a disciplina. Evolução permanente. Por que a gente escolheu esse valor? Esse, para nós, é um valor. Porque se você... É o que eu falei, empresa, ou ela morre ou ela cresce. Uhum. O ser humano é a mesma coisa. Se eu falar assim, ó, tem um cara ali falando tal coisa ali, vai falar sobre isso. Eu já sei. Você já perdeu. Você já perdeu. E a maioria das pessoas são assim. Oh, Deus. Não, isso aí eu já sei. Ih, quantas reuniões? Não, isso aí eu já sei. Sabe quando você tem que engolir seco? Você fala, nossa, que não é um fluxo de caixa, hein? Tem empresa que só tá aberta por causa do fluxo de caixa, cara. Tem empresa que se não tivesse fluxo de caixa... Já era. Já era.
tem padrão nenhum. E é isso que movimenta a economia, né? É o fluxo de caixa. Adalto, me fala para um empresário que está começando, além daquela base que a gente falou de ambiente, de conhecimento, o que ele precisa desenvolver, o empreendedor para ser um empresário, o que ele precisa desenvolver? Resiliência. Resiliência. É o principal. Primeira coisa, ele tem que ter um objetivo firmado. Tá. Firmado. Sabe o propósito da empresa? A missão. Uhum. Qual que é a missão da tua empresa? O Napoleão Hill fala muito disso, né? De você ter um propósito bem definido. Isso norteia. Eu gosto disso porque isso facilita o não. Sim. Porque o não, o sim é muita distração. Sim pra tudo é distração, é loucura. Você entra num limbo que você vai ver e fala assim, cara, como é que eu cheguei aqui? Falando sim pra tudo que você acha que é legal. E quando você tem um objetivo claro e aí entra bem definido, entra a disciplina, entra a disciplina de você, fala, não, é isso aqui que eu quero. Inclusive na mentoria hoje que eu tive com o MindBiz lá do Igor, ele falou assim, cara, o que você não vai fazer mais? O que eu vou fazer? Cara, exato, o que eu vou fazer mais, o que eu não vou fazer, o que eu vou delegar a outra pessoa fazer, e aí... Eu não lembro que exercício, são os 4 quadrantes, né? Isso, o nome eu não falei, mas são 4. 4 partes do são quadrante. 4 perguntas ali, inclusive. E aqui nessa parte do delegar, entra a dificuldade que você falou. Eu não vou ensinar. Porque se eu ensinar, eu vou criar um concorrente. Irmão, você precisa delegar para partir para um outro patamar. É aí que eu vou dar uma dica pro empreendedor. Primeiro faz os valores. Tem um exercício que cara, aquele exercício para mim foi muito bom e depois eu te passo. Tá bom. Você vai fazer essa série de perguntas para você e depois você vai fazer essa série de perguntas pro seu negócio. Pô, Adalto, mas não é a mesma coisa? Eu e o meu negócio... Cara, não. Não. Se for, tá errado. Você, pessoa, você que tem seus princípios e valores, depois você vai fazer pro teu negócio. Sim. O que teu negócio aceita ou não aceita para ele alcançar o objetivo dele? Porque o objetivo do teu negócio é diferente do teu objetivo. O teu objetivo como empreendedor é fazer seu negócio dar certo e colocar dinheiro no teu bolso. O objetivo do teu negócio é a missão dele. É fazer o serviço dar certo. É fazer o produto chegar. É fazer o produto despertar o desejo na pessoa. É fazer o papel dele. Sim. Então, tem toda a diferença. Faça primeiro esse exercício. E depois que você fizer esse exercício, só contrate pessoas que tenham pelo menos 2 valores iguais ao da empresa. Adalto, mas isso aí é besteira. Não é. Não é. E eu tive a prova real. Não só na minha, como de outras empresas. Contratou que não tinha nenhum valor. Não é que não tinha... O propósito da empresa, ele firmado com os valores dela, ele precisa estar conectado com pessoas que têm aqueles valores. Se você não tiver os valores da tua empresa, também vai dar merda. Você vai começar a conectar com gente que tem o mesmo perfil que você. Isso é o padrão comportamental dentro de uma empresa. Você está falando com uma pessoa que fala a mesma língua. Se você falar, ela vai entender. Sim. Porque se eu não tenho aqueles valores, se eu falar, você não vai entender, e aí? Ou vai achar que é besteira, né? Fala assim, não, isso aí não é importante, porque de fato não é um valor para ela. Telefone sem fio. Aquilo lá não tem sentido. Por que tá me falando isso? Se o valor da sua empresa é organização, você vai contratar alguém que não... Não dá. Não tem sentido. Me dá até arrepio o teu negócio desse. Mas é verdade. Sim. É verdade, não tem nexo. Não, vai ter uma hora que vai dar merda. Você contrata hoje baseado nos seus valores? Sim. Como é que você identifica isso na entrevista? Cara, são muitas ferramentas que você tem que usar dentro da entrevista. Porque assim... E é um processo... Uma que eu faço esse exercício com a pessoa. Tá. Quais são os seus valores? Legal. Legal. Tem toda uma historinha. Mas a pessoa eu vou te passar, você vai gostar. A pessoa ela sabe falar isso, será? Não sabe. Você tem que colher. Tá.
Ok. Você Não vai vem pronto. entender. Porque se vier pronto, você fala, Não. tá contratado, você já sabe, vambora. Você vai entender. Você vai entender. A hora que eu te passar, você vai entender. Tá. Porque a hora que você vai começando, na verdade, é assim. Você vai falando pra pessoa, você vai olhando a reação dela com cada resposta. Cada reação você fala... Será que ela escolheu aquilo lá porque tá na minha frente ou porque realmente ela quer? Eu vou te falar de uma das últimas contratações que eu fiz, que aí você vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Ela veio conversar comigo e a conversa fluiu, tal, gostei, personalidade, tudo. E eu vi no currículo lá que ela gostava de fazer aquilo, mas estava em outra área. Eu falei, tá, mas e hoje? Se eu te falar assim pra você começar segunda-feira, você começa? Ela tá trabalhando no outro serviço. Ela pegou e falou assim, se você falar pra mim começar hoje, eu começo hoje mesmo. Você tem que ser frio. Eu olhei nos olhos dela, eu peguei e falei assim, tá, por que você vai deixar essa empresa na mão? Ela, eu não vou deixar na mão. Eu, desde o começo, eu expus todas as minhas necessidades, falei o que eu precisava, e eles falaram assim, se você não quer, vai caçar outra coisa. E eu tô aqui. Falei, pode começar a segunda. Ela expôs as necessidades, ela deixou claro. Então, ela vai me deixar na mão? Não, antes disso ela vai me deixar claro o que ela precisa. Tá lá com a gente. Então é assim que você vai entendendo também. Ambiente, você tem que conviver com pessoas para conhecer pessoas. E você vai vendo se a pessoa tá falando a verdade, se não tá. Sim. É reação. Sim. Ação e reação. Olha como que a física é bonita. Sim. Ação e reação. Desculpa te cortar. Eu sou formado em psicologia. Agora posso falar que eu sou formado em psicologia. Esse ano eu me formei. Mas eu sempre fui um cara, não vou dizer fofoqueiro, mas eu sou muito observador. Eu observo muito reação, muito jeito que a pessoa fala. Não, às vezes não comigo, com outra pessoa. Eu sou esse cara muito atento, porque porque o corpo fala muita coisa, a boca fala uma coisa. Não fala, ele grita. Ele grita. Então, assim, às vezes um jeito que a pessoa... Como ela responde, a entonação... Cara, parece idiotice ou loucura fazer isso, mas assim, é muito... É de mim isso, porque eu também me observo muito, né? Quando... como é que eu tô numa postura... Aqui no podcast, você percebe que eu fico de... Porque eu tô atento a todo momento, eu não quero... estar disperso, então também a forma como eu me porto aqui também vai dizer muito disso pro convidado. Por mais que ele não tenha esse tato, mas transparece algo. E eu faço isso com as outras pessoas. Então toda conversa que eu tô, eu percebo o jeito que ela faz, como é que ela olha pro relógio, se ela olha no meu olho, se não, tal. E até com outras pessoas, eu falo assim, legal, uma pessoa bacana. Ou essa pessoa acho que não vai dar fit comigo, não. Então, de fato, cara, se analisar isso é muito importante, além até do que a pessoa fala. Hoje o perfil do empreendedor, ele tem que ter gestão, ele tem que saber sobre gestão, ele tem que saber sobre RH, ele tem que saber sobre finanças. E ele tem que saber sobre comercial, para vender o peixe, ele tem que saber o marketing. Tem que vender também. Cara, empreendedorismo é isso. Se você não souber alguma dessas partes, tem que ir atrás de uma pessoa que saiba. E é aí que faz do cara um empresário. Uhum. Porque se eu não tenho, eu preciso correr atrás de quem tem. Afinal de contas, é sua responsabilidade. É minha Você quer que seu negócio dê certo? Você tem que correr atrás de quem? Como? É contratando? Você tem caixa para isso? Se tiver, beleza. Não tem. Então vai estudar. Vai estudar, vai ter parceria com um cara que vai fazer isso para você. Você tem que dar seu jeito, dar seus pulos. Pô, um livro é tão baratinho, né, cara? Em comparação aos treinamentos que a gente paga por aí. Alguns ambientes que a gente tá por aí, mas... Olha o retorno que o Pai Rico, Pai Pobre tá me dando até hoje. Custa o quê? R$60 o livro? Na época, eu acho que eu paguei 40. Pois é. Depois disso, comprei até a versão que eu li a primeira... Na verdade, cara. Bateu a memória. Eu vou falar, eu vou falar porque talvez conecta com muita gente. Eu não gostava de ler. Tá.
Eu fiz engenharia sem ler um livro inteiro. Me orgulhava. Pensava que eu era fodão. Passei na prova, pô. Tirei 7,5. 7,5. Tirou 7, era... Alegria. Passei! E quando veio o Pai Rico, Pai Pobre, eu ainda tinha esse hábito, que eu não tinha hábito de leitura. Uhum. Como é que eu vou ler? Não sei. Mas o PDF do livro tava lá, pra mim ler. De repente caiu o audiobook. E todo dia indo para o escritório e voltando do escritório, eu punha e eu e a Viviane ouvindo e debatendo no meio do livro. Era uma leitura com comentários. Cara, que coisa incrível. Tá, se você não tem o hábito de leitura, começa com um audiobook, começa com uma pessoa que tá do seu lado, quer fazer isso acontecer. Cara, coisa linda. O importante é ter contato com o conteúdo. Exatamente. Sabedoria prática do conhecimento. Então, aquilo já foi despertando insight, já foi despertando um monte de coisa. E aí depois fui ler o PDF. Comprei o livro. Aí você compara muita coisa, né? Você vai pegar, tá? Principalmente hoje, que é a versão dos 20 anos, né? Tem muita revisão e ali você tá... Aí eu fui lá, ainda fiz questão de comprar num brechó a versão do PDF, que é a versão lá de 2001, se eu não me engano. A primeira versão praticamente. Uma das primeiras. Não sei se é a sexta ou sétima edição. Que conectou muito com a minha história, que fala da história do Robert Kiyosaki, indo vender o cash flow, né? E aí a introdução, cara, agora eu esqueci o nome dela. Ela era contador, né? Conectou muito, então. Conectou, marido engenheiro, e os filhos ali, e não sabia para onde ir no cash flow. Você fala, caramba. É muito para mim isso. Eu preciso colocar o Giovanni para jogar cash flow desde pequeno. E, cara, a gente joga o Banco Imobiliário. Uhum. E é essa a realidade que eu quero passar para o Giovanni. Ele tem que ter essa mentalidade desde pequeno. Porque eu não tive. Meu pai não teve. Meu pai tentou abrir um bar, não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque de vários fatores. Meu pai é uma ótima pessoa, um cara que trabalha firme e forte. Quando ele quer fazer acontecer, ele vai lá e faz. Pô, um cara desse, como é que ele não conseguiu ter um negócio? Então você vê que não é só vontade. Vontade é 50%, mas tem outros 50%, exatamente, né? E ali, quando você descobre que tem outros 50%, você se torna um empresário. Porque você vai atrás dos outros 50%. Adalto, a gente vai com certeza fazer um parte 2 disso aqui, cara. Muito obrigado pela tua presença, ilustre presença, que para mim foi uma das maiores alegrias que eu tive no dia de hoje, de poder já te conhecer, ter esse papo maravilhoso. E tô muito feliz, de verdade, que você possa voltar aqui pra gente continuar, porque eu não acho que a gente finalizou essa conversa, não. Acho que teria muito mais pra gente continuar construindo, mas num segundo momento a gente marca essa continuação. Nossa, pra mim foi uma honra, foi um prazer enorme te conhecer. Eu falo, conexão com as pessoas é isso, né? O Márcio me trouxe o Fernando, que me trouxe você. E vamos juntos pro Conrado também. Vamos juntos, eu preciso voltar lá. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, eu preciso voltar a fazer tanta coisa. E agora eu preciso de muita parceria para isso. Preciso de muita parceria. Mas obrigado pelo convite. Foi um prazer falar um pouco, né, da minha vivência, porque isso aqui é o que eu vivo. Sim. Na verdade, eu não falo para as pessoas, faça isso. Não, eu faço, deu certo, deu. Então, eu fiz isso, tenta. Exato. Então, obrigado por essa conversa. Vou ficar acompanhando agora o Word, porque acredito que se você me deu a oportunidade para trazer esse tipo de conteúdo,
Eu tenho certeza que você vai trazer muita gente aqui com muito conteúdo aqui para um empreendedor se tornar um empresário. Cara, a ideia do onboard é essa, de fato, imergir no negócio das pessoas para ajudar quem já está empreendendo a se tornar um empresário, ou quem quer começar a empreender já ter uma visão de empresário e assim ter sucesso, felicidade, liberdade com responsabilidade e também tem a vida que deseja viver, que eu acredito muito nisso, de poder oferecer para as pessoas ferramentas para elas terem a vida que elas desejam viver. E você que chegou até aqui e não se inscreveu nesse canal, tu tá vacilando muito. Ó, já passou o Instagram do Adalto, o meu. Na descrição tem o link. Clica, vai lá, começa a seguir, já aproveita muito conteúdo que eu coloco nas minhas redes sociais, o Adalto também, e também acompanhe o próximo episódio porque vai estar sensacional. Se inscreva no canal para você não perder nada. Até o próximo Onboarding Podcast.